exército de Israel. E a Bíblia diz que Davi se constituiu um chefe sobre eles. E então começa o treinamento de guerra. Essa é a parte mais linda dessa mensagem. Começa então o lindo treinamento de guerra de Davi com aqueles homens. A Bíblia diz que certo dia estavam aqueles homens acampados, os filisteus acampados, ali junto ao poço de Betel. Vocês sabem que judeus são muito apegados a tradições. O poço de Betel era onde Jacó tinha furado aquela água doce, cristalina. E Davi estava escondido naquela caverna e os filisteus tinham tomado aquele lugar. Diz a Bíblia que Davi olhou para aqueles valentes e disse: olha, o arraial dos filisteus está lá no poço de Betel, está cercando tudo aquilo que nosso pai Jacó criou para nós. E os 3 valentes, os que estavam sobre a guarda dos 30 que comandavam os 400, mais de 400 homens, disseram: que tu queres, Davi? Peça-nos. Eles se apresentavam a Davi e diziam: o que tu queres? Peça-nos. E Davi disse: olha, eu queria água lá daquele poço de Betel. E diz a Bíblia que saíram aqueles 300 homens. E quando estavam arrancando no meio do arraial dos filisteus, diz a Bíblia que os filisteus foram para cima deles como formigas. E existia um por nome de Samar, que arremessou a sua lança e abateu 300 homens dos filisteus. O outro, quem sabe, carregava um copo com água, e eles fechavam sobre ele como um círculo, o protegendo. E era filisteu caindo de um lado, filisteu caindo de outro, e o copo com água estava nas mãos. E eles trouxeram na caverna e disseram: bebe, Davi, essa é a água do poço de Betel, é de lá que você quer. Irmãos, Davi não queria a água do poço de Betel, tanto que não quis, que ele disse assim: sabe o que eu vou fazer da água do poço de Betel? Pegou ela e derramou na frente daqueles homens. E eles olharam para o outro e começaram a não entender nada. Peraí, Davi estava com sede, queria a água do poço de Betel, agora derrama a água na nossa frente. Davi: longe de mim que eu iria beber o vosso sangue, porque com perigo de vida vocês foram lá e trouxeram água para mim beber. O nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, esse sim merece toda essa oferta. E derramou a água em libação ao Senhor. Era o que ele tinha de mais importante no momento. Davi não tinha um reino ainda. Ele estava escondido numa caverna. Ele não tinha uma casa quentinha para dormir. Ele tinha que passar frio. Ele não tinha os seus amigos em volta dele. Ele tinha que estar com aqueles homens que ele havia constituído como seus valentes para poder guerrear. Ele não tinha Jonatas, aquele amigo do peito que ele havia feito um pacto com ele, que os dois desfrutavam de uma comunhão imparcial. Ele não tinha Jonatas do seu lado. Ele tinha que estar ali, sofrendo frio, solidão e amargura. Mas o que ele tinha de mais importante, ele doou para Deus, que foi aquele copo com água lá de Betel. Ele derramou e disse: Senhor, oferto a ti em libação. Irmãos, foi uma das ofertas mais aceitáveis que Davi fez em todo o seu reinado a Deus. Nem depois que ele se tornou rei do norte com as 10 tribos, e depois se tornou rei do sul com as 2 tribos, e unificou todo Israel, nem depois que ele tinha muitos gados, muitas possessões, muitas vacas, muitas ovelhas, que poderia ofertar 1000 ovelhas, que poderia ofertar 1000 vacas a Deus, nem depois de tudo isso ele fez uma oferta tão significativa para Deus, porque o que ele tinha de mais importante ele ofertou para Deus. E alguém começa a pregar e a dizer: há cerca de 3 semanas atrás ouvi um pregador dizendo assim: Deus escolhe certos camaradas maluco que nós não conseguimos entender. Porque Deus iria escolher Davi e chamá-lo de um homem segundo o meu coração, um homem que praticou um pecado duplo horrível, que foi adultério e homicídio, matando Urias o Eteu. E hoje eu estava estudando sobre a vida desses valentes de Davi. Eu descobri que Urias o Eteu era um dos valentes de Davi, o que pesa ainda mais contra ele. E esse pregador dizia assim: eu não consigo entender porque Deus escolhe uns caras malucos desse, mas Deus escolheu, está escolhido, ninguém tem que contestar. Irmãos, é simples entender isso. É simples entender isso. Quando o homem está com o coração voltado para Deus, quando um homem sabe o preço que é adquirir algo da parte de Deus, ele tende a chegar e se ajustar à natureza de Deus. Sabia disso? Sabe por que Saul não deu valor no reino? Porque foi simples para ele.
Foi simples para Saul. Samuel desceu até a casa de seu pai, ungiu Saul ali no campo, ainda estavam procurando o jumento de seu pai, ungiu Saul rei de Israel, e já tomou ele, já levou logo para o palácio. Você será rei de Israel. Foi simples para Saul, mas para Davi não foi fácil, irmãos. Ele teve uma promessa de Deus quando foi ungido por Samuel, mas sabe que se passaram muito mais de 10 anos, quase 20 anos, após ele ser ungido lá na casa do seu pai Jessé, para ele tomar o trono de Israel. Sabe que ele passou açoites, que ele passou assombros, que ele passou noites a frio, que ele teve que correr dos seus inimigos, que ele foi perseguido, que ele foi humilhado, que ele foi injuriado. Foi difícil para ele, não foi fácil. Ele constituiu seu reino com muito suor, com muito sangue. E eu quero dizer aos irmãos que daqueles valentes, daquele quartel-general que Davi formou ali naquela gruta, ele fez de 30 chefes 3 homens, 3 valentes, que nós já estamos encerrando aqui. A Bíblia diz que Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 3. E este lançou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha um nome entre os 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso e de grandes obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele, e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu o egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu com o seu cajado e derrotou o egípcio em pleno território egípcio. E dos gaditas que desertaram para Davi ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança, e os seus rostos eram como rostos de leão. Aleluia! Sabe por quê? Leão da tribo de Judá. Sabe por que esses homens eram inspirados assim, irmãos? Deus me deu a revelação disso esta manhã. Porque eles se inspiravam em Davi. Eu acredito que quando esses homens olhavam um para o outro, falavam assim: quem que é a nossa inspiração nessa caverna? Davi. O que fez Davi? Davi estava no campo apacentando ovelhas do seu pai. De repente desce um urso, e ele não tinha nem uma espada à mão. Ele pega o urso de cima a baixo, rasga. O que mais fez Davi? Rapaz, você não conhece a história de Davi? Também um leão desceu para atacar a ovelha de seus pais, e ele pegou o leão pela barba e também rasgou aquele leão ao meio. Mas o que mais fez Davi? Não conhece tudo. Lembra do filisteu gigante, aquele homem forte, musculoso, preparado para a guerra, com a grande espada que afrontava Israel, que Davi foi lá em nome do Senhor e derrotou aquele homem, e um olhava para o outro e dizia: a nossa inspiração é grande. E aquele homem, eles saíam, matavam 300, 400, um deles feriu 800 homens, um homem só. Um deles também, que não dá para relatar que o tempo já foi escasso, ele se colocou no campo de Moabe e viu os seus irmãos, os israelitas, sendo humilhados pelos moabitas. O exército de Moabe, num campo de lentilha, disse a eles: saiam daqui, que isto é plantação nossa. E a plantação era dos judeus. E um dos valentes de Davi viu aquilo e disse: eu não aceito essa situação. Os homens de Israel fugiram todos. A Bíblia diz que ele se colocou no meio do campo de lentilhas e derrotou ele sozinho o exército dos moabitas. Esses eram os homens, eram inspirados, tinham inspiração, eram homens que eram revelados a sua glória de Deus sobre a vida deles. Esses eram os valentes, o exército que foi formado numa caverna. Sabe por que eles eram tão fortes? Era por causa disso. Porque foram feitos na caverna. Porque foram feitos em um lugar sombrio, porque foram feitos num lugar triste, onde eles amarguraram a sua alma e dizia: aquele cheque pré-datado que eu dei lá em Ramat de Gileade, eu tenho que pagar. O outro dizia assim: lá em Gade também eu tenho uma dívida terrível. E o outro dizia: eu tenho uma dívida que eu não posso cumprir lá em Gileade. E alguém dizia: não, mas lá em Gileade tem bálsamo para a tua vida. Ele dizia: tem não, lá só tem dívida minha. E eles se inspiravam e diziam, e olhavam um para a face do outro e dizia: ou nós saímos dessa caverna como o mais forte exército de Israel, ou nós estamos falidos de vez. E um olhava para o outro e dizia: nós vamos vencer, porque nós nos inspiramos no homem de Deus, aquele que derrota gigantes, aquele que derrota leões, e nós nos inspiramos neles.
nós seremos como Ele, nós seremos valentes também. E você tem sido? Você tem sido um valente? Ou você tem se acovardado? Quando é lançado uma grande conquista para o teu ministério, para a tua igreja, vou ser mais claro. Você tem sido valente ou tem se acovardado? Você tem levantado a sua voz e dito: o Senhor é Deus, o Senhor nos dará? Ou você tem dito: isso é muito para nós? Como você tem reagido diante dessas situações? Não quero apontar dedo para A nem para B, porque é antiético e foge da realidade da palavra de Deus também. Mas reflita você agora se colocando em pé e se apresentando a Deus e dizendo: Senhor, eu tenho sido isso, ou eu tenho sido aquilo, mas a partir de agora, Senhor, quero me tornar um valente também. Quero tornar-me homem e mulher adestrado para a guerra, preparado, armado e fortificado. Amém? Vamos orar a Deus. Eu não quero, e nem o pastor Joel precisa de saber o que você tem sido. Você sabe. Eu sei. Nós sabemos o que nós temos sido. Amém? Feche teus olhos. E se você tem sido covarde, você agora vai pedir perdão para o Senhor. E vai dizer: Senhor, eu não quero ser isso não. Quero ser um valente também. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor. É o Senhor quem sonda e conhece o coração de cada um, Papai Santo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ser homens, mulheres, crianças, jovens, com coração, Senhor, forte, com coração, Senhor, cheio de autoridade, com coração, Senhor, com a explosão do Espírito em nós, para que nós possamos, ó Deus, conquistar esta cidade para Ti, para que nós possamos conquistar reinos para Ti, para que nós possamos conquistar almas para Ti, para que nós possamos, ó meu Pai querido, saquear as mais profundas partes do inferno e povoar os céus com as almas, ó Pai, aquelas almas que estão aprisionadas no campo, Senhor, espiritual de Satanás, aquelas almas que estão na geladeira, aquelas almas que estão frias, aquelas almas que estão derrotadas, aquelas almas que estão desgostosas, aquelas almas que estão endividadas, aquelas almas, Senhor, que se consideram abatidas. Nós, Senhor, na qualidade de valentes do Senhor, nós queremos ser um exército, nós queremos ser exército formado para arrancar essas almas, ó Pai, das mãos de Satanás e povoar o teu céu, Senhor. Ensina-nos a ser audaciosos. Ensina-nos, ó Deus, porque só Tu, meu Pai, pode nos dar essa audácia que tinha Davi e seus valentes. Pode nos dar autoridade como tinha aqueles homens, para guerrear, para enfrentar exércitos, para derrotar reinos e para saquear os despojos do inimigo, Senhor. Ensina-nos, somente Tu, Senhor. Somente Tu. Aleluia. Amém. Vamos apontar nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos ser valentes do Senhor. Amém, igreja. Amém. Agora o nosso coral vai cantar para a colha das nossas ofertas. Amém. Ofertas e dízimos.